tinha dado uma entrevista para poder falar sobre isso, mas eu acho que os meninos que jogaram comigo, né, eles voltaram a esse assunto aí, acabou gerando uma polêmica de novo, trazendo esse assunto que, para mim, é um assunto muito chato, muito desagradável. Eu cometi um erro, sim, na minha fala. Se tu for pegar, eu acho que talvez eles nem tenham escutado a entrevista direito, né? De repente só pegou os cortes, enfim. Mas eu já pedi desculpa, já me retratei. Se eu pudesse voltar atrás no passado, com certeza eu teria voltado e não teria... A minha fala seria outra, né? Mas, enfim, o que eu pude fazer pelo Inter, eu acho que eu fiz dentro do campo. Eu entreguei sempre o meu máximo. De repente, alguns torcedores não gostavam, os outros não, mas eu, cara, sempre entreguei minha alma, meu corpo dentro pro Internacional. E eu fico chateado, uma pena por uma fala infeliz minha, no momento errado. Talvez se fosse o jogo contra o Santos, e eu falasse que trocaria todos os títulos que eu tenho por essa volta minha ao futebol, a interpretação seria outra, entendeu? Eu estava afastado, eu fiquei 6 meses sem poder fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol, tive início de depressão. Eu já contei isso nas outras vezes, que quem me salvou foram os amigos de Capão, que eu saía de Porto Alegre depois do treino, eu só poderia treinar de 1 até 2 horas da tarde, porque eu não podia ter contato com os outros jogadores do Grêmio, na época do Filipão, enfim, tava eu, o Kleber Gladiador, não sei se vocês vão lembrar disso. Então realmente foi um tempo difícil. Aí eu tenho minha volta no jogo contra o Palmeiras, eu joguei, 5, 10 minutos, meio perdidão, e depois teve mais um jogo contra o Santos, e depois veio o Grenal, se não me engano, acho que a ordem é essa, dos jogos, e o Grenal eu fui muito bem e tal, e já estava programado de eu jogar, de eu falar, para poder contar a minha história, contar essa nova chance de poder jogar futebol. Já estava tudo certo para poder falar sobre isso. E só que as frases que eu usei foram frases equivocadas pelo momento, por eu ter jogado no Inter, por eu conhecer como funciona essa rivalidade. Claro. Eu falei que trocaria todos os títulos que eu tenho, por aquele momento de voltar a jogar, de estar feliz. Mas aí, Edinho, faltou malícia, como é que tu vai falar isso, dar uma entrevista depois de um Grenal? Só que aí a fala Edinho troca o título mundial pelos 5-0, sabe? Aí já... Eu, na época, eu tive uma chance de me retratar, acho que era JP, que era assessor do Grêmio. Eu falei, cara, eu quis contar a minha história, uma história de superação, mais uma vez na minha vida, uma história de superação. Eu queria externar isso, mas enfim, acabou saindo do outro lado, uma coisa muito ruim. Eu queria ter uma chance, né, de não ter falado isso, mas enfim, já foi.